E essa escolha dos nomes, hein? Ravi e Raika, coisa mais linda. Isso aí foi ideia sua, né? Assim, o Ravi foi ideia minha, a Raika foi uma ideia da mãe do Alok. A gente tava conversando aqui em casa um dia, batendo papo e falando de nomes. Eu já tinha falado, né, já tinha pensado nessa ideia, mas ainda não tinha tido nenhum insight, assim, vai ser esse. Mas aí, conversando com a mãe do Alok, ela falou, e Raika? Eu acho esse nome muito forte, é um nome muito lindo. Começa com R, a gente pode colocar com K também do Alok. E, né, fazer aquela... A gente é muito de significado, eu e o Alok. Eu falei, comecei a trabalhar essa ideia, o Alok amou de primeira quando a gente falou. Ele, nossa, que nome forte, que nome lindo. E aí, quando a gente foi... Primeiro a gente escolheu o nome pra depois a gente ver o significado, né? Quando a gente viu o significado no nome, a gente falou, cara, faz muito sentido, né? Porque a Raika foi um bebê que veio agora, depois do Ravi. O Ravi veio depois de uma perda. O Alok teve um sonho, né, que ele sonhava com uma menininha falando, pai, não se esqueça de mim, porque nossa primeira filha, que a gente perdeu, né, pelo aborto espontâneo, era uma menina. Então o Alok sonhou depois, né, com essa menininha falando, pai, não esqueça de mim. E ele ficou muito, né, com isso na cabeça. E quando a gente engravidou agora da Raika, ele falou, se for menina, com esse nome, né, com esse significado de vento, uma coisa, a gente achou que tinha tudo a ver, sabe? O vento que às vezes tira uma coisa da gente é o mesmo vento, né, que volta e nos fortalece. Eu acho que a história da Raika tem tudo a ver com o nome dela. Agora, Romana, só voltando um pouquinho com relação ao parto, assim, até para as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, você foi muito inteligente, muito sensitiva com o seu corpo. E as mulheres precisam ouvir mais o seu corpo, né? Assim, eu sinto, eu sempre falo isso, assim, ouve os sinais que o seu corpo te dá, né? Com relação a tudo. E você teve essa sacada, assim. Essa questão de respeitar o nosso corpo, de entender o nosso corpo, fez muita diferença agora nessa parte no final ali da gestação da Raika, né? Nesse acontecido, fez muita diferença. Porque se eu tivesse ficado em casa um pouquinho, sei lá, 10, 15 minutos a mais, correria o risco dela nascer na clínica, né, que eu tava, e não no hospital. Porque foi questão de minutos, assim, a gente chegou no hospital e ela já nasceu. Então eu acho que a gente entendeu o nosso corpo, né, o sentir o nosso corpo, dar atenção aos nossos sentimentos. A mulher, nós mulheres, temos muito isso, né, de intuição com o nosso corpo. Eu respeito muito, né, e eu escuto muito o que o meu corpo fala, o que o meu corpo diz. E quando a Raika tava ali pra nascer, eu tinha certeza, Tatá. Eu saí de casa, minha mãe tava aqui, bati na porta do quarto que minha mãe tava, falei, mãe, ora por mim, porque a Raika vai nascer hoje. Isso eu não tinha tido hemorragia ainda. Eu só tava sentindo um pouco de contração, que na cabeça do Alok, a minha obstetra também achava que a gente ainda ia poder conter esse parto prematuro, né? Falou, não, vamos tentar segurar um pouco, enfim. Mas na minha cabeça eu falei, não sei, tô sentindo, é hoje, ela vai nascer, não tá legal o meu corpo. Então eu acho que é muito importante nós mulheres, né, darmos essa chance, né, pra gente mesma, né, de nos conhecer, de conhecer o nosso corpo, de permitir sentir e permitir também, né, respeitar cada sentimento que a gente sente, né, porque isso às vezes é a chavinha que vira, sabe? Então no meu caso isso foi muito importante. De tudo isso, o que foi o mais doído pra você, assim, com você, sabe? No seu íntimo, o que foi o mais momento que você falou, meu Deus, agora tá punk pra mim? Eu tive muitos medos, né, durante esse processo todo, assim, foram muitos medos, eu fui tomada de muitos sentimentos estranhos, angústia. Hoje, muitos desses medos eu vejo que eram importantes e muitas coisas eu não sinto mais, porque foram ali naquele momento. Mas tem coisas que eu ainda guardo em mim, que eu sinto muito, e uma delas que foi, pra mim, o principal, assim, foi ter ficado sem você ter contato com a Raika quando ela nasceu. Pra mim isso ainda mexe muito comigo. Muito, muito, muito. Acho que foi a pior parte, assim. De todas as outras, eu não lembro. Nem precisamos falar sobre isso. Hoje eu lembro e sinto que foi assim, foi importante. Tinha que acontecer desse jeito, ok, passei por isso, mas essa parte de ter ficado 13 dias longe dela, pra mim, foi devastador. Assim, eu lembro que a gente se falou nessa época, lembra que a gente se falou? E você foi tão maravilhosa que você me mandou uma mensagem falando, a Raika veio pra casa hoje, aquilo me emocionou tanto, você não tem nem noção. Mexeu muito comigo. Você tava muito preocupada com a gente tem essa ligação de mãe, de amiga, e eu lembro que eu falei, cara, eu preciso contar pra Tatá, porque você me mandou um áudio tão emocionada, eu queria compartilhar isso com você. Eu lembro perfeitamente, e o Michel, ele tava na final do The Voice, eu lembro que eu falei com ele, você não sabe, a Romana falou que a Raika voltou pra casa, eu fiquei tão feliz, porque a gente tava se falando bastante naquela ocasião. Sim.
Você me deu muita força nesse momento, Tatá, porque você, o Michel, as crianças, são uma inspiração pra gente, né? Eu e a Alok, a gente sempre fala em casa, meu Deus, como que a família de vocês é bonita de se ver, sabe? Vocês são inspiração, e você me dando força naquele momento foi, assim, fundamental. Obrigada, tá? Inclusive, queria deixar esse agradecimento aqui. Não, e eu falo pra você, a gente, assim, eu tenho uma admiração por você, eu acho você uma mulher guerreira, forte demais, porque o que você passou é tão difícil que, assim... Eu te admiro demais, cara, porque o que você viveu, só você e o seu marido vão saber o que vocês sentiram de verdade, vivendo tudo que vocês viveram. Olha, nem eu, Tatá, nem eu sei como eu consegui, tá? Nem eu sei como eu consegui. É Deus que dá essa força pra gente, que tira, porque eu falei, como eu falei pra você, né, cada um tem a sua história, cada um sabe do que viveu, do que passa. E, cara, eu vou te falar que tem situações na vida que a gente fala... Se não fosse Deus, eu não teria conseguido passar por isso. Então, assim, eu tenho muita admiração por você e tudo que você viveu naquela ocasião, sim, me fez ficar mais próxima de você. Eu pensava, eu tava em todas as minhas orações, a gente conversava em casa sobre vocês, a gente orava por vocês. E pra mim foi muito, assim... Eu tenho muita gratidão por você ter compartilhado comigo o momento que você voltou pra casa com a Raika, porque vocês estavam muito presentes nas nossas orações. Então aquilo pra mim foi, cara, que legal que ela compartilhou isso comigo, porque eu tô muito feliz. Te aliviou um pouco, né, o coração, porque eu tenho certeza que você tava com o coração um pouco apertado, Tatá. Eu tenho certeza, eu sentia isso em você, eu falei, não, eu preciso compartilhar com ela. Outra coisa, aquilo tudo aconteceu no meio de um monte de coisas do Alok rolando, né? Como é que vocês têm administrado agora esse momento, você, mamãe de 2 e o Alok, que a vida dele é uma loucura? Como é que tem sido essa rotina pra vocês dentro da sua casa agora? Eu já vi ele falando que ele não pretende voltar a fazer tantas extravagâncias, né, profissionais, e que se tiver que fazer, que ele quer levar a família toda junto com ele. Como é que tá isso pra vocês, a dinâmica dentro de casa, mais trabalho? Como é que tá rolando isso aí? Antigamente a Alok tinha uma rotina muito crazy, né? Ele passava mais tempo na estrada. Você, né, o Michel tem uma rotina muito parecida, então você entende o que eu tô falando. Hoje em dia, né, por conta, né, de tudo que a gente tá vivendo, veio essa história do Covid, já veio a quarentena, se tem alguma parte boa nessa história toda do Covid, né, além do nascimento da Raika, eu acho que foi essa parte do Alok ficar mais em casa, né? O Alok teve esse momento mais de família, um momento que ele me ajudou muito com o Ravi, foi logo quando o Ravi nasceu, a gente teve, né, nossos momentos juntos, coisa que a gente nunca tinha vivido assim, sabe? Porque o Alok sempre tava na estrada, era uma correria, eram 5 shows no final de semana, durante a semana ele tava em reunião, ou ele tava viajando, ele tava no exterior, e era muito corrido, assim. Então, a gente casou e logo eu engravidei, né? Na época que eu fazia faculdade, a gente morava em cidades diferentes, então a gente também ficava distante. E agora a gente tá tendo esse momento família, ficando mais juntos, tá diferente, sabe, Tatá? A gente tá tendo a oportunidade de viver muita coisa junto ali, de estar presente, né, um na vida do outro, de fazer coisas simples mesmo, de tomar um café da manhã junto, de coisa que antigamente a gente não tinha, então a gente não sabia como que era fazer isso, porque a gente não fazia isso muito, sabe? E família também, né, com as crianças, então esse lado tá bem diferente. E o Alok, né, a gente sempre conversa, ele falou que quando tudo, né, se estabelecer, tudo voltar ao normal, em relação aos shows, quando voltar ele falou que não quer mais voltar aquela rotina louca, sabe? Eu acho que a gente refletiu muito, essa quarentena veio pra fazer todo mundo refletir, né? Então esse foi um dos pontos que a gente colocou, uma das pautas que a gente colocou em mesa, sabe? E a gente decidiu que daqui pra frente a gente quer ficar mais unido, quer viver mais momentos juntos, quer deixar essa questão da família sempre em primeiro lugar, que eu acho que no final de tudo, isso que importa, né? A gente tá ali os 4 unidos. Você pretende voltar a trabalhar? Eu acredito que sim. Eu penso em voltar, Tatá. Eu tenho planos, né, já de voltar, eu fazia dermato, não consegui terminar, né, ainda por conta do nascimento das crianças, mas eu me programei, falei, esse momento eu vou parar, tal momento eu vou voltar, eu quero continuar trabalhando assim, eu não quero largar a medicina não, sabe? Eu acho que isso me move, isso me deixa, é o que me dá mais sentido também, o que complementa tudo, sabe? Eu gosto muito, eu sou uma pessoa muito ativa, então ficar parada pra mim não faz muito sentido, sabe? E o Alok te apoia muito, assim, né? Eu tenho uma relação com o Michel que eu acho que é
grande segredo do sucesso, assim, de admiração, de troca, de impulsionar um ao outro. E eu vejo que o Alok tem muito isso com você, né? Ele te admira muito, ele te impulsiona. É bonito de ver a cumplicidade de vocês dois. É a coisa mais linda, ver a troca do olhar, sabe? De admiração, de, cara, tamo junto nessa, entendeu? A gente tá junto nessa caminhada aí. Que é uma coisa que eu e Michel, a gente busca muito na nossa vida, pra nossa vida ao longo, né? E eu acho muito legal isso. Eu vejo que o Alok tem isso com você. O Alok, ele é muito, muito, muito parceiro, Tatá. Não tem uma coisa na minha vida que eu imagino fazer e que ele não esteja presente ou que ele não deu um pitaco. Eu sempre pergunto pra ele, a gente é muito parceiro, a gente é muito amigo, além de, né, somos parceiros nessa vida, a gente conversa sobre tudo e a gente, né, formou uma família, então acho que mais do que nunca a gente tá unido nessa. Ele é muito especial, sou apaixonada. Óbvio, né? Não tenho que puxar o pato pro meu lado. Ele é demais, sabe? Quando você conheceu o Alok, ele já era o Alok? O Alok? Não era ainda, eu entendi né? a sua pergunta, se ele era famoso como hoje, né? Então, não era ainda, né? Ele era, assim, vamos lá. Se ele era famoso como hoje, não. Mas se ele já era o Alok era. Porque ele nunca mudou a essência dele. Então acho que foi por isso que eu me apaixonei por ele. O Alok lá de antigamente é o mesmo Alok de hoje, Então, assim. e ele é um cara família, ele parece ser um cara muito família, sabe? E como que surgiu esse encontro, assim? Como é que vocês se olharam e Foi muito falaram, cara, louco, é porque, esse cara? tipo, quando eu conheci o Alok, eu escutava falar dele e tal, pouco, assim, eu sempre gostei de eletrônico e tal, mas não era fanática, não era de ir pra muita festa, assim, nunca tinha ido pra uma festa que ele tinha tocado. Quando eu escutei falar dele, assim, as pessoas falavam muito bem, sempre falavam muito bem, mas o Alok não era tão famoso como hoje, né? E eu imaginava que ele fosse um menino do rock, um menino que gostasse de balada, um menino que bebia, Pois que é, era... que é o que a gente imagina de um cara que fica na noite, né? A gente costuma criar estereotipo de coisas, né, de profissões. Eu imaginava um pouco isso, assim. Eu falava, não, mas ele é DJ, então ele deve gostar da noite e tal. E aí, quando a gente se conheceu e a gente, né, eu fui conhecendo ele mais a fundo, ele é completamente diferente. O Alok é muito mais dia, apesar de amar a profissão dele, né? Ele gosta muito do dia, ele é muito família, ele não gosta de beber. É completamente diferente do que eu imaginava, sabe? Quando eu conheci ele, eu era muito nova ainda, eu fazia faculdade. Então a gente, né, começou a namorar, morava no Rio, ele morava em Brasília ainda, depois ele veio pra São Paulo, eu continuei morando no Rio, e aí me formei, a gente teve um break ali na época da minha faculdade, depois a gente voltou. Nunca mais a gente se separou, como diz você. Com fé em Deus a gente vai se manter assim, porque a gente, né, tem muita coisa em comum, a gente preza muito pelo nosso relacionamento, a gente cuida muito um do outro, a gente, né, tá sempre preservando esse amor. Óbvio que não é sempre que é mil maravilhas, eu acho que nenhum relacionamento é assim, mil maravilhas. Claro, normal. Qualquer casal tem suas diferenças também. Eu acho que é isso que ajuda a construir, né, aquele amor verdadeiro, é você estar com a pessoa sabendo que a pessoa tem defeito. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, que é uma curiosidade. Você não tinha, eu acredito que não tinha pretensão de ser famosa. E você ficou famosa, muito, né? Zero pretensão, zero mesmo, assim, nunca imaginei, nunca pensei, nunca fui atrás. Foram coisas que foram acontecendo, sabe? Como é que é isso pra você? Você gosta? Você quer trabalhar com isso? Você não curte muito? Como é que, Sabe que eu fico, como é que você Tatá, se eu vê fico nisso? exatamente nesse... Tatá, eu fico exatamente nesse meio termo, sabe? Eu fico, mas gente, há 4 anos atrás eu tava ali quietinha na minha fazendo faculdade, ninguém, né, tava muito interessado na minha vida, de repente ligou uma chave, eu casei com um garoto e agora todo mundo quer saber da minha vida. E falando do lado positivo disso tudo, né, uma questão de curiosidade mesmo, que até eu tenho, que a gente tem, né, por outras pessoas, enfim. Às vezes me soa um pouco estranho, é um pouco estranho, mas eu já acostumei, sabe? Eu acho que agora eu tento aprender a lidar com tudo, né? No início era mais difícil, agora eu já aprendi a lidar com toda a situação, mas eu nunca imaginei que eu fosse, né, tá assim, despertando curiosidade nas pessoas. Eu achei que ia ser sempre ali na minha, fazendo a minha faculdade, ia terminar, trabalhar, enfim. Hoje em dia é tudo mais diferente, né? Porque pra mim foi muito natural como tudo aconteceu. É que na verdade você não se fez famosa, te fizeram famosa. É isso. É isso aí.
costumo às vezes escutar muito das pessoas falando: ah, mas ela é Romana, a esposa do Alok. Às vezes as pessoas me denominam assim. E eu já vi muitas outras mulheres falando: você gosta que se referem a você dessa forma? Você não se incomoda de te chamarem da mulher? Eu falo: gente, mas eu sou a esposa do Alok e graças a Deus que eu tô muito feliz. Eu queria muito estar com ele, eu sou apaixonada por ele, eu quero que me chamem assim mesmo, eu sou a esposa dele. Por que não, entendeu? Isso não vai me fazer ser menos mãe, menos médica, menos nada, Romana, sabe? Muito pelo contrário, eu sou esposa dele mesmo e tô muito feliz de ser chamada assim, porque às vezes as pessoas me perguntam isso e eu falo: não me incomoda de forma alguma, sabe? Teve um pedido de namoro especial, alguma coisa assim? O que de mais mirabolante vocês já fizeram um pelo outro? Você tem alguma ideia? Não teve pedido de namoro especial. Por incrível que a gente foi indo, até um momento que a gente tava tão sério, assim, mas que pra ele já sentia que a gente tava namorando, mas como não tinha tido pedido de namoro, pra mim a gente não tava namorando. Inclusive isso foi até um impasse no nosso relacionamento. Eu falei: mas a gente já estava namorando? A gente já está... Como assim? Né? Tipo, não, mas a gente tá tão sério que eu já levo você como minha namorada. A gente já... então é isso. Então a gente tá namorando, sabe? Não teve um pedido muito especial. Teve um momento na cachoeira ai meu Deus, Santa Bárbara, fica em Chapada dos Veadeiros. Tava tentando lembrar o nome. Na Chapada dos Veadeiros, numa viagem que a gente fez, que a gente conversou muito sobre isso e que foi lá que eu coloquei na minha cabeça que a gente, né, tava caminhando juntos ali, que a gente engatou no namoro. Que foi onde a gente conversou mais sobre isso. Mas já tinha tempo que a gente já tava sério, a gente, né, não se desgrudava. Tem alguma coisa que você possa ser dita, que tenha sido assim a coisa mais você fala: não, cara, isso que o Alok fez pra mim, ou que eu fiz pra ele, foi assim, a coisa mais doida que a gente já fez um pelo outro? Coisas que possam ser ditas. Deixa eu pensar. Acho que teve algumas surpresas legais. O meu pedido de noivado, quando ele me pediu em casamento, foi muito especial. A gente nem divulgou até, foi uma coisa muito intimista, só eu e ele. A gente saiu pra jantar, depois ele me fez vir do Rio pra cá, tipo: ah, é porque eu quero te ver, era dia dos namorados, eu não podia porque eu ia ter alguma atividade, né, extracurricular na faculdade que eu precisava estar presente, mas ele: eu preciso te ver. Eu falei: não, eu vou fazer essa atividade e vou depois te encontrar. Foi no dia dos namorados, então no dia dos namorados a gente teve esse momento e ele me trouxe pra cá, eu vim pra cá pra São Paulo encontrar com ele, foi quando ele me pediu em noivado e eu não tava nem imaginando que isso iria acontecer, nem passava na minha cabeça casamento. Falei: gente, e a gente tinha acabado de voltar ao relacionamento, foi depois desse break. Falei: eu nem tinha certeza que ele estaria com essa certeza toda do sentimento dele por mim, ele quer casar? Tipo, oi? Isso foi muito louco, assim, mexeu muito com me deixou de cabeça pra baixo. Eu falei: nossa, será? Sério? Porque uma coisa é a gente conversar, outra coisa é a gente, né, começar a colocar em prática ali a questão do casamento mesmo, em relação a organizar tudo e falar pra família, né? Isso já é, né, outro passo. Ele é romanticão, né? Ele parece ser bem romântico, né? Ele é. O Alok, na verdade, eu acho que ele aprendeu a ser. Ele não era no início do relacionamento. Eu acho que por outros momentos da vida dele, né, deixou ele um pouco engessado, enfim. Aí ele foi aprendendo aos poucos. Eu também, né? A gente foi aprendendo um com o outro, assim. Eu já vi você falando que ele não era nem um pouco organizado, que ele era bagunceiro. Já melhorou um pouco? Muito, Tatá, muito. Amém, bagunceiro. Senhor Jesus, porque já tem 2 crianças em casa, ainda tem um marido bagunceiro, não dá. Ô, Tatá, você é organizada? Cara, eu sou. É. Como que você lida com essa questão das crianças, da bagunça? Porque criança é bagunça 24 horas, né? Bagunça. Eu vou te falar que, assim, eu sou daquela que fala fazer o clean up. Tem que fazer o clean up, bagunçou, faz o clean up. Agora, assim, com esse momento de pandemia, eu confesso que eu andei dando mais cedidas com algumas coisas, porque, assim, eles já estão tão limitados, né? Assim, de não poder fazer tantas coisas e ir a lugares e ver amigos, que às vezes eu falo: não, então tá, ó, hoje a mamãe vai ajudar no clean up, hoje a mamãe vai fazer e tal. Mas antes eu era mais firme, tipo, como assim? Vai deixar essa bagunça? Não é assim e tal. Eu sou bem organizada comigo e com as crianças. Às vezes a minha rotina pode estar bagunçada, mas o horário deles de tomar banho, de comer, de não sei o que, eu faço questão de deixar certinho. Uma coisa que você vai ver que vai ser maravilhoso, que eles vão entrar na mesma rotina. Assim, eles vão ter a mesma rotininha de lanchinho, de horário de dormir, de horário de comer, de horário de tomar banho, porque é o mesmo horário. Então vai chegar um momento, você vai ver que vai chegar um momento em que eles vão entrar na mesma rotina.
Agora, né, tá um pouco difícil ainda. Enquanto eu tô amamentando a Raika, o Ravi tá fazendo alguma coisinha. Então, quando eu paro de amamentar a Raika, eu preciso dar atenção pro Ravi. Aí eu vou brincar com o Ravi. Acabo de brincar com o Ravi, já tá no horário de amamentar a Raika. Eu coloco a Raika pra dormir. Acabei de amamentar, já preciso colocar o Ravi pra dormir. Então, tá meio ainda bagunçado, mas vai chegar um momento que tudo vai endireitar e eles vão ficar com a mesma rotina. Vocês pretendem ter mais filho, não? Eu acho que ainda tá muito cedo pra falar sobre isso, porque a gente queria, né? A gente queria ter 3 biológicos. A gente sempre teve o sonho de praticar adoção também. Mas agora, Tatá, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu ainda tô um pouco assustada com essa história toda. Eu ainda tô me restabelecendo, né, emocionalmente. Eu falo com a Loki, eu prefiro não pensar ainda nisso. Vamos esperar mais um pouco. Mas se fosse pra te responder hoje, eu não queria mais. Eu acho que já tá. Eu até te perguntei isso porque, assim, a gente não quer mais filhos também. A gente tá bem com os nossos 2. Mas eu digo isso porque, assim, eu vejo amigas minhas que tiveram um e aí esperaram 2, 3 anos pra ter outro. O tempo dessa dedicação muito intensa meio que dobra. Porque, assim, na hora que o filho tá com 2, 3 anos, que você começa a ficar mais tranquilo e achar os seus momentos, você engravida de novo. Aí são mais 2, 3 anos. Entendeu? Isso que eu ia te falar. Eu ia falar, agora tá meio complicado, assim, pra mim, né? Por conta dessa rotina que tá um pouco embaralhada. Mas eu acho que no final do ano aí já vai estar engatado, né? Como você falou. Então, só vai ser esse momento. Vai ser muito mais fácil do que eu imaginava, do que engravidar mais pra frente, né? E agora pra gente encerrar, 2020 memorável pra todo mundo, imagino que pra vocês mais ainda. Assim, eu nem vou te perguntar o que você diria pra Romana em janeiro de 2020, quando o Ravi nasceu, o que você diria hoje pra essa Romana de 1 ano atrás. Mas o que você pensa pra essa Romana de 2021 agora? Como é que tá? O que você pensa pra você nesse 2021? Não tem como pensar em mim sem começar a falar no nome família, né? Eu acho que pra esse ano, assim, em diante, atenção redobrada, né, pra minha família. Quando eu falo família, eu tô falando, além dos meus filhos, o meu marido, a minha família, os meus pais, o meu irmão, a família do Alok, nossa família, né, de uma forma geral, assim. Eu acho que tá mais conectada com eles. Depois de tudo que aconteceu esse ano, eu refleti muito e vi que nada mais importa do que família, do que estar bem com nossa família. Praticar o amor, né, Tatá? Que eu acho que isso é muito importante. Respirar o amor faz tudo ficar mais fácil. Então eu acho que pra Romana de 2021, continuar praticando o amor, ser um pouco mais maleável comigo mesma, me cobrar um pouco menos, porque eu me cobro demais, e eu acho que não é por aí, sabe? Eu acho que esse ano veio pra mostrar que nem tudo a gente tá no controle, né? A gente não tem controle de tudo, então a gente precisa estar presente, né? E se permitir, viver, ser feliz. Essa questão do viver, do estar presente, de praticar o amor, de estar em família, é o que eu vou mais levar em conta, assim, sabe? E vamos junto, vamos caminhando junto. Estamos juntas, conta comigo, conta com a minha família. Tenho muita admiração por você, por sua família. Qualquer coisa, Cara, na hora que o perrengue apertar, lembra de mim, me manda no WhatsApp e fala, Tatá, é assim mesmo, aconteceu. Não, vários momentos eu lembro do livro, eu falo, nossa, bem que Tatá falava isso no livro. Não, é verdade, demais, cara. Pode me mandar no WhatsApp, porque pensa num assunto que eu amo falar e que eu vou amar ainda mais falar com você. Pode me mandar o WhatsApp que eu vou estar sempre disponível pra gente bater um papo, tá bom? Obrigada pelo carinho, tá? Manda um beijão pro Alok. Desculpa pelas olheiras aqui, não tô muito apresentável. Você tá maravilhosa, você é maravilhosa. Isso, né? Ó, isso aí é que é legal, você mostrando a realidade. É a maternidade real, né? Ó, tá chorando já. Vai lá, dá um beijo muito grande nos 3. O Michel também acabou de chegar aqui, pediu pra mandar um beijo. Dá um beijo no Michel, nas crianças. Beijo, Michel! E depois, em breve, marcaremos o nosso encontro. Com certeza. Enquanto isso, tamo lá. A gente vai se falando. Super beijo, Tatá. Beijo. Fica com Deus. Amém, você também. Beijão. Gente, espero que vocês tenham gostado desse papo incrível com a Romana. Uma mulher, assim, que realmente inspira a gente. Com uma força, com uma garra, que é lindo de ver, com uma fé que é muito bonita de ver. Eu espero que vocês tenham gostado desse papo, que vocês tenham aprendido um monte com o fato da gente se ouvir, da gente respeitar o nosso corpo, da gente cuidar da gente aprender com a gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, até semana que vem.